Então vamos lá. Aqui eu posso deixar esse display update, né, dentro do meu while, basta eu dar um tab aqui, porque ele fica dentro do while. Por quê? Porque fora do while aqui vai ficar somente o fechamento, né? O que estiver rodando em tela tem que ficar dentro do while. Então a atualização teria que ficar dentro dele, que é enquanto o sair, né, não for true, for diferente de true. Beleza, ele vai ficar atualizando a tela. Vamos fazer o seguinte, isso aqui, enquanto você estiver na tela, ele vai estar rodando centenas de vezes esse while. E isso pode deixar o seu código um pouco pesado, tá joia? Por quê? Olha lá, às vezes você até vai ver que ele vai colocar essa bolinha aqui e tudo. Ele vai ficar pesando a sua tela, porque ele fica sempre solicitando aquilo sem parar, né? Em momento nenhum eu peço para ele sair do while e nem posso, porque se ele sai do while é somente quando ele fecha a janela. Mas eu posso fazer o seguinte, quando eu não posso sair do local, mas tenho que ficar atualizando a tela, eu tenho que utilizar os eventos aqui da classe Time. Se você vir aqui, você vai ver que ele tem as opções aqui de Clock, por exemplo, que serve para você ficar atualizando a sua tela ali, né, de um determinado tempo. É o que nós costumamos dizer que são os frames, né? Os frames são os quadros aí de atualização. Vamos fazer o seguinte, inclusive no jogo do modo passado eu ensinei vocês a trabalharem com eles e nós fizemos os frames ali, né? Se eu colocasse os frames baixo, pouco valor ali, ele ficava bem lento, todos os objetos, tudo na tela ficava lento, e colocasse um valor muito alto, tudo ficava rápido. O ideal de se utilizar é de 27 a 30 frames por segundo. Então, como que eu faço isso? Primeiro, vamos definir, né, uma variável para receber esse nosso time. Então, eu vou colocar aqui, ó, relógio, e ele vai receber o meu tempo ali. Então, pygame.time.clock. Com esse comando, eu consigo capturar as informações de atualização da minha tela, o tempo de atualização dela, que é o ponto .clock. Isso vai ficar dentro aqui do meu main. Eu vou até colocar um comentário aqui, ó, onde eu vou inserir o seguinte, que aqui vão constar as definições dos objetos, né? Ou sejam aí as variáveis que eu for utilizando no decorrer do meu projeto. Então, todos os objetos que eu for definir, eu vou colocar aqui. Aqui eu não coloquei, por exemplo, para a tela uma variável, mas seria interessante, né? Porque depois, em vez de eu chamar essa opção, né, do display, eu posso chamar a minha variável tela. Então, tela igual recebe aqui o meu display. Isso vai ser útil para a gente já já. Aqui, então, no meu relógio, eu faço o seguinte. Antes de sair do meu while, né, ainda dentro dele, eu posso, então, pegar o relógio e falar que ele vai receber um tick, né, que é um time aí, uns frames de 27. Seria interessante de 27 a 30. Então, em vez dele ficar rodando sem parar isso aqui, ó, ele vai ficar sempre atualizando ele de 27 quadros aqui por segundo. Isso já vai dar uma liberada para você aí, né? Vamos dizer assim, no seu projeto. Então, vai evitar travamento, vai evitar consumo excessivo aí de processamento e memória. Então, você já tem um desenvolvimento melhor. E depois, tudo que eu colocar aqui dentro da tela vai ficar tendo um time aí, então, uma execução de 27 frames por segundo. Se eu aumentar ou diminuir esse valor, isso vai influenciar, né, na forma que os objetos aparecem. Então, vamos supor que eu crie posteriormente um evento que vai gerar para mim alguns objetos na minha tela. E eu estou falando que essa atualização vai ficar acontecendo de 27 em 27. Então, ele vai ter um tempo adequado, ideal, para ficar aparecendo isso aqui para mim. E eu vou poder definir depois. Então, é difícil eu explicar porque eu não tenho ainda nada na tela, não tenho objetos. Mas eu vou explicar depois para vocês. Vou voltar aqui nessa opção de atualização, né, da minha tela e nós vamos poder visualizar as diferenças aí na prática. Outra coisa interessante, trabalhar então com o fundo dela. Se eu vou trabalhar com fundo, eu posso utilizar aqui um comando para isso. Então, eu já tenho a minha tela ali em cima, né? Eu defini que a minha tela recebe o meu display mode. Então, eu posso falar o seguinte, tela.fill, que é o comando para preenchimento. E aqui eu posso passar, por exemplo, um valor em hexadecimal, que são as cores aqui, por exemplo, branca, ó, em hexadecimal. Passo dessa forma e ele vai me dar essa cor. Como eu estou utilizando aqui, né, variáveis, eu poderia também criar uma variável, por exemplo, cor underline branca, ok? E aqui passar essas informações em hexadecimal para ela. 255, 255, 255. Então, eu tenho uma definição aqui
de cor branca, né, em hexadecimal. E aqui, em vez de eu chamar ela, eu chamo a minha variável, cor branca. Perfeito. E assim, então, ele tem que preencher a minha tela com aquela cor ali definida. Vou executar, vamos aqui visualizar. Ele até apontou um erro. Ele está falando aqui que a variável não está definida, né? Quando é assim, ou é erro no nome, ou erro na sintaxe aqui. O nome está certo, cor branca e cor branca. O que está errado aqui é que eu não coloquei o igual, né? Toda variável tem o igual e recebe aqui o parâmetro, o seu valor. Então, faltou isso, ele não conseguiu definir a minha variável. Perfeito. Ele iniciou, né? E eu tenho aqui a cor preta aí dentro da minha, a cor branca, aliás, no fundo aí da minha tela.